Meu nome é Hernandes, tenho 42 anos e sou soro positivo. Há 14 anos eu convivo com o vírus. Peguei numa época bem difícil, onde poucos conheciam a doença. Como eu peguei? Transfusão de sangue. Como eu disse antes, foram anos de medo, tensão e insegurança. Minha esposa me apoiou muito. Isso nunca interferiu no nosso casamento. Tínhamos uma filha linda. A AIDS nunca foi problema para mim. O que me fez sofrer mesmo foi o preconceito por ser gay. E o fato das pessoas acharem que eu era doente somente por gostar de alguém do mesmo sexo. Conferi o resultado do exame pelo site do laboratório. Logo depois, a médica confirmou o diagnóstico. Disse que algo estava muito errado nos meus exames de sangue. O meu CD4 estava baixíssimo, ou seja, meu corpo estava com poucos soldados para se defender de possíveis invasores. A primeira coisa que eu pensei: vou morrer. Depois veio a sensação de que instalaram um contador de tempo no meu coração que faria com que minha vida entrasse em contagem regressiva. Eu passei a ouvir o tic-tac do relógio todos os dias. Mas o pior de todos os sentimentos veio quando surgiu o arrependimento. Diante dos meus olhos, eu só enxergava um momento em que li naquele exame: positivo. Solidão dói no peito, às vezes me afaga, às vezes solidão que me mata, às vezes me afaga, às vezes. Em dias de chuva é como se o mundo estivesse chorando por mim. Escondi a doença da família, escondi a vergonha dentro da mala e vim para o Rio me esconder de tudo e tentar uma vida com mais esperança. Minha vida é como o tempo. A maior parte dos dias ainda continua com o sol, mas às vezes chove. E quando isso acontece é devastador. Daí a chuva passa. A gente tenta se refazer e recomeçar. Só que algumas vezes isso é muito difícil. Quem foi que inventou que você não pode alcançar? Ela é franca demais e difícil de lidar. Ela empurra e talvez lhe confunda e você tende a concordar. E ajoelhado tentando ser apoiado, não aprende a levantar por si. Mas tenha calma, feche os olhos, deixe o riso chegar, que mesmo irônico ele mostra o quanto é cômico alguém se lamentar.
deixa o riso chegar. E mesmo irônico ele mostra o quanto é cômico alguém só se lamentar. Guardei comida pra você, belo adormecido. Obrigado. Cadê o Hernandes, o Ica? Devem estar preparando munição pra Guerra Fria entre eles. Pelo menos não estão aqui brigando, né? O que deu em você pra dormir tanto? Exagerei na dose de calmante. Tava estressado e acabei exagerando. Por causa da sua mãe, não é? Eu não quero falar sobre isso, pode ser? Pode ser. Quem é Bernardo? Quê? O que você tá falando? Sabe se o mundo ameaça desabar e a certeza deixa a dúvida vencer? Pra que se preocupar muito com isso? Solta a cabeça, deixa ela viajar. Ele não sabe desistir nem esquecer. Diz ao dia pra onde ir. Sem se importar, sem dar chance à razão, é o alvo que atrai. Vê o complicado e sem qualquer... Fiquei surpreso de você ter ligado. Geralmente os mocinhos agradecem seus heróis, né? Que bom que você me vê como seu herói. Por enquanto. Não se empolga, não. Você podia me explicar o porquê daquilo tudo? Apesar de eu ter quase certeza de que você não ia seguir adiante, foi assustador. E aparentemente você não parece uma pessoa desesperada a ponto de querer se matar. Eu queria morrer. Mas eu não tinha coragem. Eu sabia que assim que eu entrasse no mar eu ia me desesperar e começar a brigar pra sobreviver. Aí você toma 3 calmantes e... Olha, eu não quero te julgar. Mas agora eu fiquei ainda mais curioso pra saber o porquê. Não, eu não quero falar sobre esse assunto. Mas a gente pode falar que foi um problema de família. Eu quero te ajudar. Por quê? Hã? Por que você tem essa ficção em me ajudar? Você é psiquiatra, sei lá, você precisa de um cobaia, é isso? Não, na verdade eu estou me formando em arquitetura. Mas olhar pra você foi instantâneo. Eu percebi que tinha algo errado e eu não queria tirar os olhos de você, até ter certeza de que você estava seguro. Meu herói. Mas pode tirar o olho de mim, já tô seguro, tá? Agora os motivos pra ficar olhando pra você são outros. Uma vez eu te dei uma chance. Eu devia estar aqui, né? Não? Por quê? Porque é a regra do apartamento, eu moro com outros rapazes. Gays? Quantos? 3. Conheces legal, né? 3? Me conhece, é? Maneira de dizer. E você? É gay?
que você acha? Eu acho que esse meu herói for hétero vai ser um desperdício. Que horas que seus amigos chegam? Isso é relativo. A gente pode ter 15 minutos ou 15 horas. Depende. Você é sempre assim, adrenalina pura. Meio louco estar aqui com você agora, tendo te conhecido daquele jeito. Eu não posso fazer isso. Mas obrigado por tudo, mesmo, de verdade. Depois de conversa, eu tenho que resolver outras coisas. Uma vez eu te dei o meu nome e o que você fez, ei? E o que você fez, ei? Cagou tudo. Quando é que eu te vejo de novo? Eu grito por socorro e você vem me salvar. Tô falando sério, não me deixa na expectativa. Tem o telefone, liga quando quiser. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços qui acreditent en moi. J'ai appris que je n'ai rien appris, ou je t'ai pas compris, et j'ai payé le prix. Quand c'était si fort, je t'ai kiffé, j'avais cru trouver ma mine d'or, et toi tu m'as giflé. Personne ne m'avait dit que c'était si risqué, et puis tu m'as laissé sans rien, juste un triste lendemain, avec le goût amer de ton putain de jeu mesquin. Tout avait un sens, le pourquoi de ma naissance. Je ne peux plus danser cette danse, mais c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Eu sei o que você tá pensando, Cris. Mas o Bernardo veio aqui só pra gente conversar. Relaxa, Guilherme. Eu sei que você respeita as regras. A gente ia sair pra conversar. Mas eu fiquei sem cabeça pra sair de casa. Você fica assim toda vez que vê ou fala com a sua mãe, não é? Eu acho que você deveria contar logo. Ela vai te apoiar. Eu, como um bom filho, vou fazer de tudo pra evitar o sofrimento da minha mãe. Se eu contar pra ela, ela vai aceitar, eu tenho certeza, mas se eu puder evitar, eu vou fazer isso. E você e o Bernardo? Como assim, Cris? Estão ficando há quanto tempo? Ficando. Ai, você acha que eu sou idiota, né? Eu percebi nos olhos de vocês. Ele nem fez questão de disfarçar. Eu não quero falar sobre isso, Cris. Tá? Ele é como a gente? E como a gente é, Cris? Você sabe do que eu tô falando. Eu não sei.
Você não tá no Facebook pra ficar jogando indiretazinha, não. Ele é soropositivo? Não sei. Não saio por aí perguntando isso pras pessoas. Ele sabe que você é? Também não fico falando pras pessoas sobre isso. Então você está quebrando as regras. Cris, a gente só ficou. Foi só um beijo. Não aconteceu nada demais e nem vai acontecer. Você sabe que contar é uma forma de praticar honestidade. Foi isso que a gente aprendeu aqui. Foi por isso que a gente veio pro Rio de Janeiro. Espero que você não esqueça disso. Com você fazendo questão de me lembrar o tempo todo, vai ser difícil, Cris. Mesmo que hoje a noite esfrie, mesmo que o dia aí, Cris? seja sem sol, Como é que você tá? Tudo bem, Tudo bem? Pronto pra reunião de hoje? É? Alguma novidade por aqui? Se você quer saber se o Ícaro apareceu ou deu alguma notícia, tudo na mesma. Quando é que o nosso amigo vai perceber que a vida dele tá indo por água abaixo? Água abaixo, né? Você está sendo otimista com isso. O Ícaro já está estatelado, caído. Olha, se você conhecesse o Ícaro como eu conheço, você teria certeza de que a vida dele tem salvação, cara. É. Enfim. Mas na verdade, Hernandes, eu queria falar com você outra parada chata que andou acontecendo. Manda. Então, eu não quero que você leve como fofoca. E também, se possível, não conta que fui eu que falei. Sei lá, diz que foi o porteiro que disse que teve alguém estranho aqui. Mas o Gui trouxe um carinha pra cá. Ei, desculpa te cortar, Cris. É que o Guilherme acha que você é amigo dele. E essa sua atitude, cara, tá demonstrando exatamente o contrário. Mas eu sou, é que eu fico preocupado. E sabe como é, o Gui sofre fácil. Ele não vai dar conta disso, ele não sabe como lidar. Eu fico pensando que quando o cara souber E você, que ele... Cris? Você sabe lidar com isso? Eu sei, aprendi com você. Afinal, temos regras. Você poderia ser um pouco mais verdadeiro com o Guilherme, né? Assim você tiraria esse peso que você guarda aí dentro. Do que você está falando? Eu sei do seu segredo. E não é isso que você tá pensando, não. Juízo, rapaz. outra direção. Eu vou navegar entre águas de março, entre mares de calmaria. Não há por que se preocupar. A gente tem a bússola da vida nas mãos. Do caos de todo dia a gente zera a tristeza, a gente gera alegria. Olá, Ícaro. Tudo bem? Por favor, não comece com sermão. Eu já sei tudo que você vai falar, o mesmo blá 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 de sempre. Mas ó, se preocupa não, que já já eu tô saindo daqui. Tô indo nos esquemas bons e vai rolar. Aí todo mundo fica feliz, se livrando de mim. Hoje tem reunião do grupo. Então faz o seguinte, Ícaro, vai lá pra dentro, toma um banho, descansa um pouco, se livra desse cheiro. Seja apresentável, porque enquanto você morar aqui, as coisas são como eu quero. Valeu, papai.
Agora que já estamos todos aqui, podemos começar, né? Bom, para aqueles que não conhecem ainda o João, a Vanessa, eu queria falar rapidamente sobre a história de como nasceu o nosso grupo. Antes de mais nada, eu queria lembrar, e acho importante lembrar, que esse grupo é um grupo independente, feito para apoiarmos uns aos outros, por achar que uma boa conversa sempre rende bons efeitos colaterais. E que tudo dito aqui ficará aqui. Não temos a intenção de fazer desse um experimento científico. A ideia é que possamos nos acolher, fazer desse espaço aqui a nossa casa. E dito isso, sintam-se muito à vontade a compartilhar suas histórias. É estranho estar aqui. E difícil também. Primeiro porque eu não tenho as respostas que certamente me absolveriam da culpa que eu sinto. Eu não sei como foi. Descobri no dia mais importante da minha vida que, além de estar condenada, eu havia condenado a pessoa que eu mais amo. Meu filho. Eu tenho uma namorada, a mulher da minha vida. Amo demais, penso nela todos os dias. A gente tá prestes a se casar. Eu já parei de me perguntar como aconteceu. É vergonhoso pra mim, sabe? Acho que eu nunca vou ter coragem de contar pra ela. Se você for embora, me leve. Se você for passar a tarde fora, me leve. Se for tomar um chá em Bagdá, me leve. Se for dançar tango em Madagascar, me leve com seu jeito leve. Me pese com seu jeito prosa. Me entrosa. O sonho dela é ter filhos do modo normal, natural. Ela acredita nessas coisas de Deus. Eu não. João, quero um filho seu. Te amo, João. Eu também, mas acontece. Me ama. A gente quer isso, não quer? Me leve com seu jeito leve. Me pese com seu jeito prosa. Me entrosa na sua vida de bacana. Me leve pra qualquer lugar, pra onde o seu bloco passar, pra um canto escuro desse bar. Olha, Hernandes, obrigada por tudo, viu? Eu espero mesmo que eu possa voltar aqui outras vezes. Claro. Por que você não traz seu filho na próxima? Ah, tá uma situação muito difícil, sabe? Ele descobriu tem pouco tempo e nem olha mais na minha cara. Entendi. Como é que você ficou sabendo do grupo? É que eu acho que ele é gay. A gente não conversa muito sobre isso, ele é muito jovem. Os médicos me disseram que se eu fizesse tudo certo, ele ia ter uma vida normal. E que em muitas pessoas o vírus nem chega a se manifestar. Daí depois disso, eu decidi que não ia contar nada pra ele, na esperança de que um dia ele ficasse mais velho e pudesse entender isso melhor. Tá, e como é que foi que ele descobriu? Ah, e um amigo dele que se acidentou e precisou de uma transfusão de sangue. Daí uma coisa leva a outra e você pode imaginar, né? Bom, eu espero que vocês fiquem bem. Obrigada, eu também espero muito. Muito obrigada, tá? Posso saber por que o senhor não veio na reunião? Tava dando, é? Ai, quem dera, bem que eu queria mesmo. Mas não, peguei trânsito, demorei a chegar. Mas você sabe que eu adoro essas reuniões, onde tá todo mundo meio depressivo, fudido. Assim, pelo menos eu olho pros meus problemas e vejo que eles são bem menores. Assim, eu volto lindo, sorridente pra casa.
Ah, amigo, desculpa, mas é bom a gente saber que tem gente mais desgraçada do que a gente no mundo, né? Eu fico me perguntando até hoje por que eu gosto de você desse tanto. Porque eu te faço rir. Porque as coisas mais engraçadas que a gente fala são as mais verdadeiras e absurdas. E desde quando você se tornou essa pessoa? Traduz essa frase de efeito sua aí. Mal amado, mal comido, com humor sarcástico. Esse é você. Olha, intimidade é foda, né? Porque tem quem goste, tem quem queira e tem quem saia no tapa, tá bom? Posso te contar uma coisa? Você tá apaixonado. Tá na cara assim já. Ah, amigo, você é um pouco previsível. O nome dele é Bernardo. Ele estuda arquitetura, é bonito, gente boa, amável. Você sabe que ele deve ser péssimo de cama, né? Não, normalmente é assim. E sabe também que quando vocês começarem a namorar, é aí que ele vai se revelar como ele realmente é. Porque na fase da conquista é tudo assim. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo esplendoroso. Depois... Poxa, Arthur. Valeu pelo apoio, viu? De nada, amigo, disponha. Ser soro positivo não necessariamente quer dizer que você esteja entre a vida e a morte. Essa é uma decisão que normalmente cabe a nós. Sim, o psicológico influencia. E muito. Mas estar bem, carregando esse peso, é uma busca incessante por aprendizado. É importante se abrir aos ensinamentos que a vida se propõe a nos passar. Algumas coisas que aprendi desde o dia que inseriu no meu vocabulário a palavra AIDS. Não fique sozinho. Pense em sobreviver. Reaja. Se fortaleça. Lute. Ame. E principalmente, seja positivo. O que você tá fazendo aqui? Eu não gosto daqui. Tem uma energia boa. Ícaro, eu preciso falar com você. O que foi dessa vez? A minha ex-mulher, ela faleceu e eu preciso viajar. E eu preciso que você prometa que você vai ficar bem aqui. Porque eu não posso mais perder ninguém. E você também? Quando ele sorriu pra você, eu devia saber. Eu te perdi e que era pra valer. Quando ele saiu com você pela primeira vez, eu me lembrei de como era com você. Mas tudo bem, eu nunca soube perder o amor. Não quero mais saber se está tudo bem com você. Siga o seu caminho, só não vale se arrepender. Acho melhor a gente parar. Só não queira ser alguém Mas eu que quero, consegue eu quero. viver sem amor. Quero. Você tem alguma camisinha aí? Eu deixei todas em casa. O Hernando está no outro quarto, eu não posso sair daqui agora assim. E por incrível que pareça, as camisinhas desse quarto sumiram todas. Eu parti sem o meu coração e sem razão te libertei. Mas eu quero.
amo você. Ama? Uma vez eu te dei uma chance. Uma vez eu te dei o meu nome. E o que você fez, ei? E o que você fez, ei? Cagou tudo. Uma vez, ei, eu te dei uma chance. Uma vez, ei, eu te dei o meu nome. E o que você fez, eu. E o que você fez.